Olá pessoal, bom dia! Será que você sabe o que é Seiza? E se você sabe, será que você utiliza ele corretamente? Assista o nosso vídeo. Ohayou gozaimasu minasan, o genki desu ka? Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma palavra japonesa, Seiza. Seiza, tá? Qual o seu significado? Por que nós utilizamos esta forma de sentar, tá? E um pouco da história. Seiza, essa palavra possui dois ideogramas, dois kanjis, sei e za, tá? Sei significa correto, e za significa sentar. Então, seiza, o significado é sentar de forma correta. Seiza. Qual a forma correta do seiza? É uma posição que você apoia os dois joelhos no chão, o peito do pé fica em contato com o chão, com os dedões estendidos, então toda a parte abaixo do joelho fica em contato com o chão, os dedões lá atrás do pé tem que se tocar e os glúteos ficam apoiados sobre os calcanhares. Como nós falamos em postura, uma forma correta de se sentar, mais algumas dicas para conseguir fazer esta posição corretamente, tá? A coluna tem que estar reta, não posso estar curvado. Então, depois de acertar todos os membros inferiores, nós fechamos a coluna reta e para saber se ela está bem posicionada, duas dicas, tá? A orelha tem que estar alinhada com o ombro. Então, se a orelha estiver para frente, é porque eu estou curvado, né? Então, se a orelha está para frente, eu estou curvado. Eu alinho a orelha com os ombros. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o nariz tentar alinhar com o umbigo, tá? Para não ficar torto. Então, alinha nariz com umbigo, orelha alinha com os ombros. Essa é uma forma desconfortável, muito desconfortável. Então, quem não treina, quem não pratica, quem não tem o costume do seiza, vai sofrer um pouco para se manter nessa posição. Então, mais dicas para aguentar ficar um período, alguns minutos ou horas, né, dependendo do evento, nessa posição. Após acertar toda essa postura, tá, o que acontece? Ficar muito tempo nessa posição, o pé começa a formigar, porque para um pouco a sua circulação, por causa da pressão. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, mesmo imóvel na posição de seiza, né, sentado em seiza, os dedos dos pés, tentem mexer os dedos dos pés. Para quê? Para ativar um pouco a circulação. Essa é uma dica. A outra dica é, como os glúteos, né, ficam apoiados nos calcanhares, também sofre uma pressão muito grande. Então levanta um pouquinho, 1 centímetro que seja, alivia essa tensão dos glúteos sobre os calcanhares. Dá uma levantadinha, talvez nem aparente o corpo levantando, mas a musculatura vai dar uma levantadinha e aí a circulação consegue passar novamente. Então, algumas formas, né, de aliviar. Quando a gente faz o comprimento, né, coloca as duas mãos no chão e abaixa a cabeça até a testa encostar no chão, é a forma de cumprimentar em seiza. Esse é o momento também que alivia todas as tensões das pernas e aí a circulação volta. Então aproveitem a hora do comprimento, não tenham pressa para retornar, porque é a hora que a circulação ativa novamente e aí alivia um pouco as dores,
tá? É muito desconfortável. Mas eu vou explicar por que que ainda eles utilizam seiza no Japão. Seiza é utilizado no Japão porque se mantém a tradição, né? Ele veio da época dos samurais, numa era onde os militares muito rígidos no treinamento e respeitando sempre hierarquias, eles tinham que ficar na posição seiza, sentado nesta posição, certo? E aí, mantendo essa cultura, e foi numa época que o Japão começou a usar esteiras nas casas. Até então não tinha. Então as casas começaram a ser construídas utilizando esteiras. Nós chamamos de goza, né? Esteira. E aí eles tinham que sentar em cima dessas esteiras. Seiza. Sinal de respeito, disciplina. E por que respeito? Porque normalmente no Japão as mesas são baixas e o anfitrião, a pessoa que nos recebe na sua casa, ela está sentado no chão. Então você, em sinal de respeito com seu anfitrião, se posiciona em seiza para ficar na mesma altura. É muito grosseiro no Japão uma pessoa estar sentada e você estar de pé em frente a ela, com os pés apontando para o anfitrião. Por isso, seiza joga o pé para trás e aponta para trás. A grosseria seria como se você aqui no Brasil sentasse de costas para alguém. É a mesma forma de grosseria. Por isso que é utilizado o seiza, jogando o pé para trás em sinal de respeito com o seu anfitrião. No Japão, até hoje, quando se senta seiza, eles utilizam uma almofada para aliviar esse contato com a esteira. Tá? Para aliviar um pouco esse desconforto. Essa almofada não é igual à nossa no Brasil. No Japão é uma almofada chamada zabuton. Zabuton. Ela é uma almofada mais densa que a nossa, não é fofinha, só que ela é mais fina. A espessura dela é praticamente 2 dedos assim, e um quadrado. Tá? Eles têm muito respeito com esse zabuton. Tomem cuidado, porque um dia vocês, se forem num evento da cultura japonesa, foram na visita de algum mestre no Japão, quando forem treinar karatê lá em Okinawa, ou aqui mesmo no Brasil, e vão tomar um chá, um zabuton, então tem que ter alguns cuidados com esse zabuton. Primeira coisa, quando você for sentar no zabuton, seiza, você tem que entrar pelo lado esquerdo. Então o que você vai fazer? Você ajoelha do lado esquerdo da almofada do zabuton e você entra já quase na posição e senta. Vamos supor que não tem espaço do lado esquerdo do zabuton. Então você entra por trás do zabuton. Tá? Então o primeiro momento é o lado esquerdo. E se não tiver por causa do layout da casa, da mesa, enfim, você entra por trás do zabuton. Para sair a mesma coisa. Ou sai pelo lado esquerdo, ou sai por trás do zabuton. Agora um cuidado com esse zabuton. Jamais pise no zabuton. É uma grosseria tremenda lá. Então, o ideal é ajoelhar e entrar de joelho. E sair de joelho. Jamais levante no zabuton, fique de pé para sair do zabuton. É uma ofensa muito grande, tá? Por quê? Esse zabuton, eu falo que é uma almofada diferente, ela tem um tecido mais refinado, um tecido fino, elaborado, normalmente artesanal, tá? Então vocês têm um cuidado muito grande com o zabuton, tá? Então muito cuidado aí quando vocês forem utilizar essa almofada japonesa. Nas artes marciais, é o nosso interesse aqui, existem forma do homem se sentar e da mulher se sentar, tá? Eu estou mostrando aqui na ilustração a forma correta. Os homens têm uma distância maior entre os joelhos e as mulheres uma distância menor ou quase inexistente. Elas podem juntar os joelhos para se sentar. Agora,
algumas razões, né, eu já comentei com vocês sobre o motivo dos japoneses utilizarem seiza. Um é cultural. Então o Japão, mesmo sendo um país muito moderno, ele ainda mantém suas tradições, suas raízes. Então culturalmente eles mantêm seiza, tá? Outra forma é nas artes marciais, é muito utilizada. Praticamente em todas as artes marciais utiliza seiza. É sinal de respeito, sinal de humildade. Outra situação é disciplina. Por ser uma seiza, né? Por ser o seiza muito desconfortável, eles utilizam como uma forma de controlar as suas emoções e as suas dores também. E requer treinamento. Para a gente aguentar muito tempo em seiza, é necessário treinar, praticar. Então isso é sinal de disciplina também, para que dessa forma a gente consiga moldar o nosso espírito para alcançar os nossos objetivos, quando nós queremos. Tá? E aí o que acontece? Eu falei anteriormente sobre o respeito, né? O respeito com o nosso anfitrião. Então essas são as razões pelos japoneses ainda utilizarem seiza no nosso dia a dia. É muito utilizado em cerimônias oficiais, como a cerimônia do chá, nos templos budistas e shintoístas, em qualquer tipo de cerimônia, tá? Como é uma coisa muito séria, muito respeitosa, é utilizado seiza. Agora, nós somos turistas lá no Japão e de repente entramos num evento que é necessário seiza. Não vamos aguentar, pelo período que tem que ficar nessa posição. Tudo bem, não tem problema. De forma educada e respeitosa, nós podemos sair dessa posição, tá? E sentar em agura. Se houver oportunidade de perguntar se pode sentar em agura, que é aquela da perna cruzada, né? É uma posição informal, agura, mas como somos estrangeiros, eles vão entender que a gente não aguenta, porque eles também acham desconfortáveis essas posições. Então, para nós estrangeiros, é normal não aguentar tanto tempo nessa posição. Nas academias que nós vamos treinar lá em Okinawa com os mestres, né, de Karatê e Kobudo, as academias são todas piso de madeira. Nós estamos acostumados, 6 aqui no Brasil, em tatame EVA. Tem uma densidade, ele alivia um pouco o contato, né, do joelho, do peito, do pé com o chão. É como se fosse um zabuton, aquela almofada, o EVA. Só que no dojo, lá em Okinawa, é tudo madeira. E parece que não, mas fica insuportável. Até você se adaptar, conseguir controlar o peso do corpo, usar as dicas aí no nosso dia a dia, é dolorido, tá? Então é assim, uma forma que já tem que ir preparado para quem tem vontade de um dia treinar lá no Japão. Não pode usar joelheira lá, tá bom? Esta forma de sentar é interessante também porque as mulheres no Japão antigamente utilizavam os kimonos e é a forma mais adequada para sentar, porque o kimono é muito justo, então conseguiria sentar sem se expor, né? É uma saia, mas bem justo, então o seiza era apropriado para elas se sentarem também. As crianças nas escolas já aprendem desde pequenas a sentar nessa posição, seiza, tá? Só que com o tempo eles também vão se acostumando, acertando a coluna, acertando a postura, porque quando é criança ainda não consegue manter a coluna reta, como vocês estão vendo aqui na ilustração, né? E aí com o tempo os professores das escolas vão acertando a posição para que eles não se machuquem, né? Não fiquem com a coluna torta também e não acabem machucando mais o corpo dessa criança em formação, certo? Agora, para nós do Karatê, seiza, simplesmente seiza, tá a palavra, sentar de forma correta. Eu já ouvi alguns professores falando seiza dachi, não é dachi, tá? Porque seiza é simplesmente sentar de forma correta, tá? Então não é
que nem Zenkutsudachi, Fudodachi, né? Como Agura, aquela posição de perna cruzada, não é Agura Dachi, é Agura apenas. Bom, aqui foram algumas dicas de como utilizar o Seiza, e quem tem a ideia de ir para o Japão algum dia, começa a treinar, porque é bem desconfortável e com o tempo vocês vão se acostumando. Quem pratica Karatê, Kobudo há muito tempo, já está acostumado, né? Mas os que não são praticantes ou são iniciantes, treinem um pouquinho, ou durante a aula se tenta acertar esses detalhes do Seiza, para não sofrer muito quando vocês forem para o Japão. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Por favor, comentem, dúvidas, vou responder a todos, tá bom? E divulguem nosso canal está crescendo, bem devagar, mas está crescendo. Então eu peço para vocês, para fortalecer nosso canal, que divulguem, tá? Mandem o link para os seus amigos, se eles acharem interessante, peçam para eles se inscreverem também. Ok, pessoal? Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Matane!